Nesse vídeo, nós vamos aprender sobre atendimento humanizado e acolhedor para mulheres em situação de vulnerabilidade emocional. E por que você, cartomante, você, taróloga, que atende várias pessoas, precisa saber disso. Então, vamos lá. Uma coisa que eu bato muito na tecla, e vai ser a introdução desse vídeo, e se você tem interesse em aprender, você vai ficar nesse vídeo para assistir, escutar e aprender a se desenvolver, é a gente ter, primeiramente, antes de saber ler carta, antes de atender qualquer pessoa, é a gente ter empatia na nossa abordagem e zero julgamento, tá? Por que que eu falo isso? Quando você for atender, vai chegar normalmente, tá, nós que atendemos, nós mulheres que atendemos tarô, o nosso público tende a ser 99,9% feminino e inclusive você pode escolher atender somente mulheres, tá. Você vai analisar aí qual que vai ser a tua abordagem. Mas aqui nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês como que você vai compreender que uma mulher está passando por situação de vulnerabilidade emocional. O que que é vulnerabilidade emocional? É uma mulher que muitas vezes ela pode chegar para você, inclusive na defensiva, uma mulher que vem com muita culpa. Você vai perceber nas palavras dela que ela se cobra muito, que ela se culpa muito, que ela quer ter controle de uma situação, normalmente de um relacionamento. E quando a mulher está nesse estado, né, às vezes muito debilitada emocionalmente, se comparando, às vezes essa mulher está passando por uma uma questão de punição, às vezes uma punição psicológica, uma punição de silêncio, às vezes ela está num relacionamento há muitos anos, e agora através do tarô ela veio pedir ajuda, veio pedir um auxílio. Então entender também que dentro do tarô ali, das leituras e do atendimento de tarô, ser taróloga, ser cartomante, não se limita apenas a você saber ler as cartas e falar o que vai acontecer para a pessoa, mas a tua responsabilidade na forma que você fala e a tua responsabilidade no pós com essa mulher. Mentoradas minhas, alunas minhas sabem muito bem disso, as minhas alunas que estão aqui e que já foram até minhas clientes, sabem o quanto eu prezo por isso, o quanto isso é importante. Você dar uma rede de apoio para as pessoas, todas as pessoas que chegam até você, obviamente, mas principalmente a essas mulheres que por muitas vezes não têm nenhuma rede de apoio. Eu já atendi pessoas que estavam em relacionamentos abusivos, pessoas que precisaram acionar a polícia, pessoas que estavam em cidades distantes da própria família, passando por um relacionamentos tóxicos. E eu, como terapeuta cartomante, eu sou uma pessoa que, além de fazer o atendimento, se uma pessoa, assim, fica muitos dias sem me mandar mensagem ou sem me procurar, eu envio mensagem para ela: "Oi fulana, tá tudo bem com você? Você tá precisando de alguma coisa?". Eu faço isso com todas as minhas consulentes, mas com essas que estão em vulnerabilidade emocional, eu tenho um tato, um cuidado maior. Porque essa pessoa que está passando por essas questões, ela está também correndo risco de vida. Então, esse é o primeiro tópico desse vídeo, que eu anotei aqui inclusive. Quem é minha mentorada e minha aluna sabe que eu estou sempre com o meu caderno, gente, eu não consigo não ter as minhas anotações, eu lido bem assim, gosto assim. Então, que contexto que essa mulher está vivendo? Anotem aí, pega o caderno e anota, ó, 4h20, primeiro tópico. Que contexto que essa mulher está vivendo? Essa mulher está casada, ela está solteira, ela terminou recentemente, ela já tem algum indício, ela te deu algum indício de que ela está numa relação conturbada, conflituosa? Às vezes ela vai falar pra ti: "Ai", né, você peça contexto, "eu me separei, voltei várias vezes, a gente tem filho", ou às vezes essa mulher ela vai vir desesperada mesmo pedindo ajuda pra você: "Eu não sei mais o que eu faço, ele ele me ele faz chantagem emocional comigo, ele falou que vai mudar, mas ele já fez isso, 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 isso".
Então, saber identificar também quando uma mulher está nesse ciclo de vulnerabilidade emocional, isso é algo que eu ensino também dentro da minha mentoria. Então, se você tem vontade, né, de aprender e também de ter essa segurança de saber identificar quando uma mulher precisa de um outro tipo de auxílio dentro do tarô, dentro desses direcionamentos, eu te convido a participar da minha mentoria, tá? Mas vamos lá. Outra coisa, escuta ativa. Escuta ativa, sabe, deixa essa mulher falar, deixa essa mulher desabafar, não fale o que você acha, o que você não acha, o que você não dê nenhuma opinião pessoal, você vai apenas falar o que o tarô vai falar para você, vai abrir para você. E como vocês sabem, tarô aberto, você, as tuas crenças, os teus valores, os teus princípios, isso não existe. Os teus julgamentos, isso não existe mais. Você está ali única e exclusivamente para passar a mensagem e ler o que o tarô está fazendo, e você vai fazer isso com excelência, com empatia e com acolhimento com aquela pessoa, principalmente para uma mulher que está em vulnerabilidade emocional. Você não vai julgar a situação dela. Você vai apenas ler o tarô. E ela vai querer desabafar contigo, e às vezes ela só quer ser ouvida. Às vezes é uma mulher que ninguém escuta ela mais. Ela perdeu credibilidade na família, nas amizades, no contexto social que ela vive, porque provavelmente ela segue uma repetição de padrões. Ela termina, ela volta, ela vive um ciclo de abusos, e não cabe a nós julgar. Cabe a nós direcionar, auxiliar, trabalhar inclusive essa mulher para que ela tenha autoestima. No meu trabalho, nos meus atendimentos, é isso que eu faço. Eu trabalho essas mulheres para que elas cada vez olhem mais para onde? Para dentro de si. Sabendo a dizer não, sabendo a sair desses ciclos, né? Então, tudo isso é um aprendizado que a gente tem que ter para saber direcionar. Vocês estão vendo como não é só saber ler carta? Que vai muito além disso. Terceiro tópico, aconselhamento com empatia, que eu acabei de falar aqui. Além de você escutar, você vai aconselhar através das cartas com muita empatia, com muito tato, né? Sempre se colocando no lugar dessa mulher, que às vezes essa mulher ela vai estar até um pouco agressiva, entre aspas, com você, reativa. Às vezes ela não vai gostar do que ela vai ouvir. Ela tá no modo luta ou fuga, entende? Então, muitas vezes, e eu tô falando isso aqui, porque eu atendo muitas mulheres que passam por isso. Nesse tempo que eu trabalho com o tarô, eu atendi várias mulheres em situações assim, e é esse padrão, né? Então, às vezes ela vai vir te pedir ajuda, desesperada, ela vai sumir, depois ela vai voltar, e ela vai sumir de novo. E daí ela vai começando a criar confiança em ti, e aí ela vai aos poucos se entregando, tá? Então, aconselhamento com empatia, sempre acolher e não julgar. Então, aquele acolhimento, né, de sinto muito por você estar passando por isso, fico muito feliz que você tenha me escolhido para te auxiliar. Esteja consciente de que aqui é um espaço seguro para você, né? De que você está segura aqui comigo, né? Você pode compartilhar suas vulnerabilidades, inclusive eu agradeço por você compartilhar comigo, entende? Então, é um acolhimento, né, sem julgamento, sem esperar também que essa pessoa vai ter um avanço ali, que ela vai terminar aquele relacionamento. Nosso objetivo não é que ela resolva aquela relação, é que ela se fortaleça, porque consequentemente uma mulher fortalecida, ela consegue resolver as questões da vida dela, né. Eh, riscos e direcionamentos práticos para essa mulher. O que que é isso? Você identificou que essa mulher está numa relação tóxica, num relacionamento abusivo, onde ela tem dependência emocional, psicológica, financeira. Você vai perguntar para ela, você vai aos poucos perguntando e conversando com ela qual o nível que tá esse relacionamento. Caso ela não abra isso para você, que às vezes a pessoa ela tem vergonha, né, de falar sobre isso, ela tem vergonha de falar que ela está sendo, por exemplo, agredida, que ela está sendo humilhada, né, que ela está numa situação onde ela não tem força, onde ela não consegue terminar, então existe a vergonha e a culpa. Então a gente não vai ser invasivo e nem vai ficar
eh, perguntando para essa mulher, porque ela pode se sentir até humilhada em relação a isso, e isso de certa maneira fazer com que ela se feche para ir buscar ajuda. Então o nosso intuito é que ela se sinta cada vez mais segura nesse espaço que ela vem nos direcionar. Nós, como terapeutas e cartomantes, tem gente que é só cartomante, mas consequentemente a gente acaba também virando terapeuta de auxiliar as pessoas, de ter essa escuta ativa, né. Tem pessoas que trabalham com as terapias holísticas e o tarô, assim como eu faço. Nós temos que saber direcionar mulheres para que estão em relacionamentos abusivos para buscar ajudas práticas. O que que é ajudas práticas? 180, né. Compartilhamento, né, de localização, rede de apoio. Então essa mulher, ela precisa entender que ela precisa reativar a rede de apoio dela com urgência. O que que é rede de apoio? Amigos, familiares. Caso essa mulher não tenha rede de apoio, você pode se disponibilizar a ser rede de apoio dela. Então você precisou de alguma coisa, me manda mensagem, me liga, me sinaliza, o que eu puder fazer para te auxiliar, que esteja no meu alcance, eu vou fazer. Você entende? E se essa mulher relatar para você, né, que ela está numa relação abusiva, você pode direcionar: "Olha, eu percebi aqui que você está numa relação abusiva, eu sinto muito por isso", né. Isso é um ciclo que ele é um looping, né, de esperança, de promessas, de medo, de agressões e esperança e medo e agressões, esperança, medo e agressões. E pode ser que você esteja passando por isso há muito tempo, né, pode ser que você esteja se sentindo aí desamparada, mas tem solução, tem como você buscar ajuda. E eu tô aqui para te auxiliar nessa jornada. Então, você vai direcionar ela, você vai falar para ela que ela pode ligar no 180 se ela precisar de auxílio. Você vai falar para ela que ela tem direito a ir numa delegacia e fazer um boletim de ocorrência e pedir para que esse sujeito seja afastado dela, da família dela, que ela tem direito a abrigo social. Você entende que eu não tô falando aqui só de abrir cartas? Que eu tô falando de todo um direcionamento e de uma base de um cuidado para alguém que pode estar correndo um risco de vida, e que eu, como profissional, não vou abrir um tarô e ver que essa pessoa tá correndo risco de vida, porque no tarô vai aparecer ali que ela tá num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, e perguntar para ela: "Ai, mas por que que você tá aceitando isso?". Você tá aceitando isso porque isso e isso. Nunca, jamais uma aluna, uma mentorada minha vai fazer isso, em hipótese alguma, porque isso é falta de ética, isso é falta de respeito. Quando a gente aprende a ler tarô, e eu já recebi inúmeros casos, por isso que eu tô trazendo isso aqui para vocês, inúmeros casos de mulheres que estavam totalmente fragilizadas e foram abrir o tarô com outras tarólogas que não me conheciam, não conheciam o meu trabalho, chegaram para mim, já tinham aberto com outros profissionais, e essas profissionais deixaram essas pessoas piores do que elas chegaram lá. Que tipo de profissionalismo é esse? Não existe profissionalismo nisso. Existe interesse. Interesse, existe ego, né, existe arrogância, mas não existe profissionalismo. Então o meu intuito aqui para vocês é ser verdadeira, direta, objetiva, mas para que vocês tenham consciência de que quando uma mulher chegar na mesa de vocês para atendimento, vocês vão se despir de qualquer julgamento e crença, para vocês olhar aquela alma inteiramente e auxiliar no que for possível. Obviamente que o outro vai fazer a parte dele, mas a tua parte é atender, acolher, escutar, compreender e direcionar. Porque aqui a gente tem várias questões onde a gente trabalha as terapias, a espiritualidade, o tarô, né? Mas a gente também tem a questão prática, que é usar a justiça também a favor dessa mulher. Porque existem várias mulheres que estão em situação de vulnerabilidade e não sabem que podem ligar para o 180, que podem fazer uma medida protetiva, porque elas têm medo, elas têm crenças relacionadas a isso. "Mas eu vou chamar a polícia? Mas o que que minha família vai pensar?". Daí o que que essa mulher não tem? Uma rede de apoio. O que que é a rede de apoio? Você fala: "Não, você vai e faz desse, desse e desse jeito". Eu tive uma consulente que estava num relacionamento abusivo, tóxico, e através do tarô a gente viu
a gente fez uma limpeza, a gente fez um divórcio energético, mas eu direcionei ela também para ela ir na delegacia buscar ajuda. E essa mulher saiu desse relacionamento. Uma a mais livre. Vocês entendem isso? Então, antes de atender o tarô, antes de atender qualquer pessoa, trabalhe a sua consciência e a tua intenção ao atender qualquer pessoa, combinado? E esses foram só alguns tópicos que eu trouxe aqui para vocês, né, sobre os atendimentos, sobre como você deve atender, como você trazer, né, esse profissionalismo. E se você quer se especializar ainda mais, eu convido você para minha mentoria. São 3 meses de mentoria diretamente comigo, com encontros ao vivo. É uma mentoria individual, mas nós temos também um grupo de WhatsApp com todas as mentoradas. E após os 3 meses de mentoria, você tem uma vez por mês, encontros comigo por chamada de vídeo com as outras mentoradas, para a gente conversar, trocar. Então, é um aprendizado contínuo. Nesses primeiros 3 meses, você também vai aprender os meus métodos de leitura, os meus métodos de atendimento, para que você fique expert no que você for fazer, com profissionalismo, ética e responsabilidade com quem for chegar na tua mesa. Combinado? Então, espero você nos próximos vídeos.